Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso introdutório do nosso livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Hoje iremos tratar de um tema também da mais alta importância no contexto do conteúdo do nosso livro. Tema este que falará a respeito dos centros de energias secundários e dos centros de energias terciários. Nós já havíamos muito falado a respeito dos centros de energias principais, e falaremos a respeito deles em muitas outras ocasiões, mas hoje nós vamos apresentá-los também aos centros de energias secundários e centros de energias terciários. Existem, nós sabemos, centros de outras ordens também, quaternários, quinternários, mas para efeito prático e para aquilo que nos interessa transmitir e ensinar, nós iremos apenas nos aprofundar até os centros terciários, os centros principais, os centros secundários e os centros terciários. Então, nós vamos dar início aqui à nossa apresentação. Tá? Gostaria antes de fazer uma lembrança. Quando eu faço as minhas exposições, ou algumas vezes me mandam algumas perguntas, é comum me perguntarem por que nós utilizamos aqui no livro, e aqui também estamos expondo no curso, um modelo de 5 corpos para representar o indivíduo encarnado. Muitos me questionam, não seriam 7? Na verdade, o que nós fazemos é uma simplificação desse modelo de 7 corpos, que é muito utilizado dentro das linhas terapêuticas orientais, e nós simplificamos o 7 para 5. Algumas linhas trabalham dentro de um modelo em que o espírito, o corpo espiritual superior, tá, na nossa linguagem, ele é dividido em 2 níveis. E o corpo mental, que nós chamamos de mente, é dividido também em 2 níveis, totalizando 7 corpos. Outros acabam por fazer com que a mente ela seja dividida em 3 níveis. Então, também daria 7 corpos. Seria o espírito, a mente, dividida em 3 níveis, tá? Mente propriamente dita, mente superior, mente inferior, perispírito, duplo etérico e o corpo material. As nomenclaturas de cada um desses corpos espirituais nem sempre coincidem com a nomenclatura que nós utilizamos no livro, tá? Aqueles que eu disse que se utilizam, por exemplo, de um modelo em que o espírito é dividido em 2, o espírito teria 2 níveis, a mente teria 2 níveis, depois iria o perispírito ou um corpo com um outro nome mais correspondente a ele, o duplo etérico ou algum outro corpo usando um outro nome, por fim o corpo material, totalizando 7. Então nós acabamos por simplificar, entendendo que a mente pode de fato ter 3 níveis, mas nós acabamos optando, por exemplo, por concentrá-la em um nível só, entendendo que o espírito pode ter 2 níveis e nesse modelo a mente 2, mas nós acabamos por simplificá-los em um corpo só. Tá? Do ponto de vista prático, dentro do contexto terapêutico e também diagnóstico que nós apresentamos aqui no livro, não há necessidade de se trabalhar com um sistema de 7 corpos, e isso traria, inclusive, uma dificuldade imensa para podermos fazer a descrição textual escrita das experiências que nós tivemos ali nas moradas celestes. Além disso, nós criamos ao longo do livro, é importante aqui falar, enfatizar, uma série de terminologias para descrever estruturas, elementos, experiências que nós não conhecíamos antes e que não havia nomenclaturas específicas para poder designá-las. Foi um desafio também criar essas nomenclaturas, essas denominações, no sentido de fazer com que pudesse se dar nome a elementos, a coisas que nós víamos no mundo espiritual e que lá elas eram simplesmente apontadas por intuição e nós entendíamos o que era, mas aquilo não era chamado necessariamente por um nome. Como na nossa realidade nós precisaríamos escrever o que vimos e precisaríamos usar palavras para denominar as coisas que foram vistas, nós precisamos criar nomes que, de certa forma, tivessem uma correlação com a estrutura representada em termos de função e em termos também de morfologia. Por exemplo,
o eixo diferencial, ele não tinha um nome específico. Nós criamos eixo diferencial. Por quê? Porque é uma estrutura tubular que lembra um cajado, uma vara, um bastão. Tá? As 7 barras transversais principais, as 7 barras transversais secundárias também não tinham esses nomes. Nós precisamos criar. Tá? Então, tudo isso foi um grande desafio também, que eu deixo aqui relatado. À medida que eu for lembrando de algumas coisas relevantes, eu vou inserindo também no decorrer dos vídeos. Mas, voltando então à questão dos centros secundários e dos centros terciários. Tá? Nós sabemos que temos os principais, os secundários, os terciários e, além deles, diversos outros centros, milhares, para ser mais específico, tá? Indo por diversas ordens, além da terceira ordem. Tá? Mas aqui, como eu falei, vamos focar os principais e aqui especificamente aos secundários e terciários. Bom, então, além dos 7 centros principais, tá? Vamos colocar aqui a nossa arte. Além dos 7 centros principais, cada corpo espiritual permanente e o dupletério, o corpo espiritual transitório, tá? Eles têm cada um, além do conjunto de 7 centros principais, eles também têm cada um, tá? 17 centros de energia secundários e 29 centros de energia terciários. Tá? Ou, didaticamente falando, cada corpo espiritual permanente, espírito, mente, perispírito, e o corpo espiritual transitório ou dupletérico, cada um desses corpos tem um conjunto de 7 centros principais, um conjunto de 17 centros secundários e um conjunto de 29 centros terciários. Aqui, vamos começar a ter uma visão um pouco mais prática. Aqui é um corpo espiritual, tá? Genericamente representado na cor violeta, e ele está posicionado na visão frontal para que a gente tenha uma perspectiva mais objetiva da localização dos 7 centros principais, para que a gente possa depois ter uma ideia comparativa e podermos ver em termos de localização em relação aos centros principais, onde que vão se localizar os centros secundários e os terciários. Então, na visão frontal, nós estamos aqui diante de um corpo espiritual com os seus 7 centros de energias principais. Nós vamos aqui relembrar as denominações e a numeração dos centros principais. O centro de número 1, que é o centro básico, centro de número 2, que é o sexual, centro de número 3, que é o umbilical, centro de número 4, que é o cardíaco, centro de número 5, que é o laríngeo, centro de número 6, que é o frontal, centro de número 7, que é o coronário. E agora nós vamos aqui para uma perspectiva de um corpo espiritual em visão anterior e frontal e também em visão posterior ou dorsal. Tá? Então, os centros principais, eles estão localizados predominantemente na parte da frente dos corpos espirituais, além da região do topo da cabeça, do corpo espiritual e da base da coluna do corpo espiritual. Nós vemos que na parte de trás não tem nenhum centro de energia principal, nem na região dos membros, nem superiores e nem inferiores. Então agora nós vamos começar a ter um estudo a respeito da localização dos centros secundários. Nós vamos ver que os centros secundários, eles estão localizados principalmente nas grandes articulações dos ombros, tá? Direito e esquerdo, na parte da frente, tá? Parte anterior ou frontal, nas grandes articulações também dos quadris, tá? Na parte da frente, nas grandes articulações dos joelhos, direito e à esquerda, tá? E eles vão estar também localizados nas pequenas articulações dos cotovelos, parte da frente também, parte anterior em posição anatômica, tá? Das pequenas articulações dos punhos e nas pequenas articulações dos tornozelos. E eles vão estar localizados também na palma da mão e na planta dos pés. Tá? Palma das mãos, aquele centro secundário que eu falei, que é muito utilizado, tá? Em tratamentos espirituais, particularmente na realização de passes magnéticos, e os centros secundários das plantas dos pés, que também é utilizado, tá? Durante os passes magnéticos, durante a terapia de autocura, para fazer a captação
da energia divina proveniente do núcleo da Terra, ou chamada também de energia telúrica. Tá? Então, nós temos aqui os centros secundários que nós encontramos na parte anterior ao frontal dos corpos espirituais, bem como na palma da mão, nas mãos e nas plantas dos pés. E nós temos também um centro secundário localizado no dorso, que é na região da transição cérvico-torácica, tá? Esse aqui que surgiu aqui, ó, na cor azulada, tá? Então nós temos um total de 17 centros de energia secundários. E nós vamos perceber que esses 17 centros secundários, tá? Cada um tem uma cor natural, uma determinada cor do arco-íris como a sua cor natural, tá? Esses 17 centros, eles são encontrados em 5 das 7 cores do arco-íris, tá? Nem a cor violeta e nem a cor índigo são encontradas nesses centros como cores naturais. Os centros secundários que nós vemos aqui, tá? Os centros secundários que ficam na região, vou começar aqui pela região do dorso, região cérvico-torácica, tem a cor azul, porque, de certa forma, ele tem uma relação em termos magnéticos e vibracionais, e também está localizado sobre uma área de influência do centro laríngeo, tá? Que também tem a cor azul como a sua cor natural. Aqui nós vemos os centros que ficam na região das grandes articulações dos ombros, aqui os que estão nas pequenas articulações dos cotovelos e nas pequenas articulações também dos punhos e na palma das mãos. Todos eles na cor verde, por conta da relação que eles têm em termos funcionais, em termos de serem influenciados pelo centro cardíaco, e por isso trazem também a cor verde como a sua cor natural, tá? Nós temos também, lembrando, a cor amarela também nós não temos nenhum centro secundário com ela, nem na cor laranja. Então, na verdade, as cores que nós temos aqui, só corrigindo, tá? São a vermelha, a verde e a azul, tá? São somente 3, eu tinha falado 5 de 7, na verdade são 3 de 7. Tá? Então, aqui nós temos os centros secundários que estão nas grandes articulações dos quadris, dos joelhos, nas pequenas articulações dos tornozelos e nas plantas dos pés. Todos esses têm a cor vermelha como as suas cores naturais, porque eles também estão sobre uma área que é de influência do centro básico, que tem como centro principal a cor vermelha como a sua cor natural. Tá? Bom, aqui nós vamos também chamar a atenção para o fato de que os centros secundários, eles são bem menores do que os centros principais. E eles têm também uma capacidade funcional bem menor do que a dos centros principais. E isso acontece por quê? Porque eles têm um número de estruturas funcionais bem menor do que o dos centros principais. As suas estruturas funcionais são bem menos complexas e bem menos numerosas do que a dos centros principais. Importante lembrar também, tá, que tanto os centros principais quanto os secundários, quando eles estão acometidos por desequilíbrios energéticos, desarmonias vibracionais, eles deixam de irradiar a sua cor natural com brilhos muito intensos e passam a irradiá-las com brilhos pouco intensos, um aspecto mais opaco, e podem passar a irradiar até uma cor que tem um padrão vibracional mais baixo do que a da sua cor natural. Lembrando que eles também têm uma alteração no seu magnetismo, na intensidade do magnetismo. Tá? Os centros secundários, por estarem localizados, tá, predominantemente sobre as regiões das grandes articulações dos ombros, dos quadris e dos joelhos, nas pequenas articulações dos cotovelos, dos punhos e dos tornozelos, tá? E na palma das mãos, na planta dos pés e na região do dorso, na região da transição cérvico-torácica, eles vão influenciar principalmente o funcionamento das articulações, das estruturas articulares, bem como das estruturas músculo-tendíneas que estão inseridas e próximas a essas articulações, tá?
no corpo material. Lembrando que eles estão localizados nos corpos espirituais e vão exercer uma influência no funcionamento das articulações que estão localizadas nessas respectivas regiões do corpo material, tá? Seguindo, agora nós vamos nos voltar para os centros terciários. Temos aqui já o nosso modelo montado com os centros principais e secundários, tanto numa apresentação em visão anterior ou frontal, quanto numa visão posterior ou dorsal. Agora nós vamos ver que os centros terciários, eles estão localizados principalmente em áreas onde não há nenhum centro principal e nenhum centro secundário. E essas áreas aqui, nós vamos ver que são a região, a parte da frente e a parte de trás da região de cada braço, tá? Tanto a parte da frente quanto a parte de trás, tá? Da região do braço, região onde tem o osso húmero. Nós vamos ver que eles também estão na parte da frente e na parte de trás da região de cada antebraço, tá? Na região de cada antebraço, tá? Também na região da parte da frente e da parte de trás de cada coxa. Aqui, tá? E prestem atenção que eles vão também tendo as suas cores naturais, no caso aí o verde e o vermelho até agora, mostrando que os centros terciários, assim como os secundários, se relacionam com o centro principal, que está exercendo uma dominância sobre a região que ele está localizado, exercendo uma influência funcional. Vemos também que eles estão na parte da frente e na parte de trás de cada perna, e que eles estão nas laterais da região da própria cabeça, logo acima de onde ficam os ouvidos, tá? Esses já têm a cor índigo como a sua cor natural pela proximidade com o centro frontal, que é o centro principal de número 6, que exerce uma profunda influência na região, nas estruturas da região da cabeça. Temos também centros terciários na parte de trás da própria cabeça, onde já seria encontrada a região da nuca, tá? Um centro que nós vemos aqui no dorso e que tem também a cor índigo pela proximidade com o frontal, assim como os dois que estão nas laterais da cabeça. E nós vamos ver que eles também estão nas laterais da região do próprio pescoço. Aqui eles já têm o azul como cor natural, devido à proximidade que eles têm com o centro laríngeo, tá? E eles estão também na parte de trás do tronco, tanto à direita quanto à esquerda da região de cada escápula, tá? Ó, esses que surgem aqui, cor azul, é no dorso, tá? É no dorso. Mas cor verde, tá? Por conta da relação que eles têm com o centro cardíaco. Nós temos aqui também centros que vão surgir tanto à direita quanto à esquerda da região de cada última costela. Aqui sim já tendo a cor amarela, por conta da relação de proximidade que eles têm com o centro umbilical. Nós vamos ver que eles também estão tanto à direita quanto à esquerda de cada loja renal, tá? Aqui se apresentando na cor laranja, dada a relação que eles possuem com o centro sexual, que exerce influência funcional na região em que eles se encontram, tá? Vemos também que eles estão tanto à direita quanto à esquerda de cada glúteo. E aqui eles já surgem na cor vermelha, tá? Como sua cor natural, dada a relação e a proximidade que esse centro já tem com o centro básico, que é o centro principal de número 1, que também tem a cor vermelha como sua cor natural. Total de 29 centros de energia terciários, tá? Comentários. Nós vemos aqui que os centros secundários, eles são bem menores do que os centros principais. E nós explicamos que isso acontece porque os centros secundários, os centros principais, eles têm
maior tamanho porque eles têm estruturas funcionais que são maiores, mais complexas e mais numerosas. E nós vamos ver que os centros secundários, eles são só um pouco maiores do que os centros terciários, tá? Isso acontece por quê? Porque eles têm estruturas funcionais que são um pouco maiores, um pouco mais numerosas e um pouco mais complexas do que as estruturas funcionais dos centros terciários, tá? Importante lembrar também, a mesma regra que vale para o principal e para o secundário vale para o terciário. Quando os terciários estiverem em desequilíbrios energéticos, em desarmonias vibracionais e fora do estado de normalidade funcional, eles deixam de irradiar a cor natural, as suas cores naturais com brilhos muito intensos, passam a irradiá-las com brilhos pouco intensos ou podem até deixar de irradiar a cor natural e passar a irradiar uma cor que tem um padrão vibracional mais baixo do que a cor natural, tá? No caso de um que tem a cor verde, ele passaria a irradiar a cor amarela, um que tem a cor laranja poderia passar a irradiar a cor vermelha, tá? Então, lembrando que essas regras são aplicáveis a todos os centros de energia, até os de outras ordens que eu nem cito aqui no livro, tá? Importante lembrar, esses centros terciários, eles estão localizados principalmente em regiões que têm estruturas osteomusculares, mas mais até musculares do que ósseas. Eles vão exercer influência no funcionamento da musculatura que está localizada nas áreas correspondentes no corpo material, onde eles se localizam nos centros principais, tá? Se localizam nos corpos espirituais. Lembrando que centro principal, centro secundário e centro terciário não estão localizados no corpo material, estão localizados nos corpos espirituais e que vão, por sua vez, se interligarem e se integrarem com as estruturas do corpo material que predominantemente se localizam nas suas respectivas áreas de influência, tá? Eu não vou aqui descrever as vias que fazem essas interligações e integrações, tá? Inclusive dos centros de um corpo espiritual para o outro, até chegar no corpo material, mas segue mais ou menos o mesmo padrão que a gente viu de interligação e de integração dos corpos espirituais, tá? Do espírito para a mente, da mente para o perispírito, do perispírito para o duplo etérico e do duplo etérico para o corpo material, tá? A gente sabe que eles simplesmente estão integrados, interligados, integrados entre si, dos centros do espírito até as estruturas do corpo material. Embora, como eu disse, eu não vou entrar aqui em detalhes, tá, dessas vias, nem no livro nós abordamos essa questão em termos anatômicos, mas só funcionalmente nós afirmamos que há uma interligação e integração entre os centros de energia e estruturas do corpo material que se localizam nas áreas do corpo físico que se correspondem às áreas em que se localizam os centros secundários e os terciários, além dos principais, como a gente já havia conversado, tá? Bom, era isso que a gente ia falar, tá? Então, quando nós tivermos também, lembrando, alguma alteração articular, alguma alteração muscular, nós podemos procurar por intuição perceber se os centros de energia que estão localizados nos corpos espirituais, nas mesmas regiões que estão adoecidas no corpo material, se eles apresentam sinais de desequilíbrio e de desarmonia, se eles estão irradiando as suas cores naturais com brilhos intensos ou se não estão, se eles estão com o magnetismo alterado ou não. E é possível, a partir daí, se fazer um tratamento espiritual, dentre os que nós vamos descrever, tá? Especificamente dirigido para o centro de energia que vai influenciar o funcionamento da área do corpo físico que está alterada, que está adoecida e que está sob a influência funcional de um determinado centro, secundário, terciário ou até mesmo principal. É isso, gente, tá? Tem muita coisa que vocês parando, refletindo, pensando, vão poder levantar, vão ter dúvidas, vocês podem até enviar para a gente colaborar e responder ou tentar responder, tá?
E esse mapa que a gente colocou dos centros principais, dos secundários e dos terciários, para quem trabalha com terapias energéticas ou terapias espirituais que se baseiam no tratamento dos centros de energias, para que se tenha depois uma reverberação ou um desdobramento no corpo material, esse mapa é muito interessante para que se possa saber aonde exatamente deve se aplicar os tratamentos para que se possa ter os resultados desejados. Tá? É isso. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Vamos em frente, vamos para a nossa aula 6, para a sexta parte do nosso curso, e que Deus os abençoe ao longo dessa jornada. Tchau, tchau, muito obrigado.